Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Elimacol. E esse é o terceiro episódio, né, de uma série de 5 encontros, onde vamos discutir temas relacionados à arquitetura, designer e principalmente, né, acabamentos. E hoje nós estamos com um tema muito interessante, que nós vamos falar sobre sustentabilidade e acessibilidade, tá? Fiquem ligados que tem muita coisa boa para acontecer. Hoje eu estou conduzindo essa conversa aqui, esse bate-papo, com a minha amiga Yasmin Prates, que vai nos acompanhar. E ela vai apresentar 2 pessoas incríveis que a gente trouxe aqui para compartilhar esse assunto com a gente. Obrigada, Rose, minha gerente master, gente. É um prazer enorme eu estar fazendo parte desse episódio e com pessoas muito queridas, especiais para mim também, né? Antes de eu começar, da gente entrar dentro desse assunto, eu quero apresentar a vocês quem são essas 2 pessoas que vão bater esse papo com a gente, esse papo bacana, que é um casal que é muito conhecido na cidade, né? Que é o Hansley e a Patrícia Madeira. Sejam bem-vindos. Desde já a gente quer agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite de fazer parte, né? Desse projeto, que é um projeto bem bacana aí, que nós começamos, para o pessoal, o nosso público, nossos clientes também conhecerem um pouquinho dos nossos parceiros, né? Saberem como que são, como eles pensam, em relação à arquitetura, como que é projetar, enfim, conhecer um pouquinho mais de vocês fora da loja, fora do escritório. Então, assim, falem um pouquinho, se apresentem para nós. Primeiro... Pode ficar à vontade. Bom, meu nome é Patrícia Madeira, né? Sou arquiteta formada há 27 anos e tenho mestrado, especialização na área de cidades inteligentes. A gente atua na cidade há cerca de 11 anos que a gente mora aqui e é isso. Vai, Hansley. Bom, eu, Hansley, né? Arquiteto urbanista, também sou pós-graduado em cidades inteligentes, mestre também em desenvolvimento regional, especialista também em geoprocessamento. E assim como Patrícia, né, estamos atuando na cidade há cerca de 11 anos, desde que chegamos a São Mateus. E vemos, né, desempenhando junto com o escritório trabalhos de arquitetura, urbanismo, paisagismo, interiores, de instalações, né? Todos os projetos que são importantíssimos para a vida das pessoas. Verdade. Legal. Uma coisa que a gente não falou, né? Que vocês são um casal, né? São casados, né? Tem uma filha, Vitória, né? Fala um pouco pra gente primeiro, assim, como é que é, Hansley, essa vida, assim? O trabalho, não sai de casa nem do trabalho, né? Vocês moram no escritório, são casados. Então, assim, acho que a vida de vocês é em torno da arquitetura. A vida, eu falo que literalmente, né? É em torno de arquitetar, é em torno de obras. Fala um pouquinho como é que é essa vida de casal. Fala um pouquinho pra gente. Até um pouquinho antes da pandemia, nós tínhamos o escritório ali no Cernambi. E depois da pandemia, né, como muitas pessoas passaram por essas transformações, né, do não aglomerar, né, de manter esse distanciamento, os atendimentos no escritório, assim como diversos outros, sofreu mudanças. Então, nós trouxemos o escritório para dentro de casa e de lá não saiu mais, né? Então, nós criamos um espaço dentro da nossa casa, separado, assim, da vida, né? Casa é casa, escritório é escritório. Claro que pra gente que tá ali todo dia é tudo basicamente a mesma coisa, mas pro nosso cliente, não, né? Apesar de que muitos acabam virando amigos e virando casa também, né? Então, desde então, a gente faz esses atendimentos dentro da nossa própria casa. Tem toda uma estrutura montada, com colaboradores, com estrutura de maquinário, de impressão, tudo para a gente ter o melhor conforto possível para desempenhar o melhor papel
possível, né, para nossa profissão. Nossa, muito bacana. E aí, quando você fala, né, vida de casal, a arquitetura, na verdade, a gente tem um pensamento em comum, é transformar o mundo. Porque a arquitetura nada mais é do que transformar o mundo e as pessoas. Então, isso é um norte que a gente tem, e a gente, durante... né, dentro de casa a gente conversa sobre arquitetura, não, a gente conversa sobre o que fazer para transformar o mundo. Então a gente trabalha, o Hangley não falou, mas a gente também trabalha muito na área institucional, fazendo planejamento de cidade, trabalhando com PDM, com plano de mobilidade. Então a gente tem um leque muito grande de atuação na área, no campo da arquitetura e urbanismo. Então isso está dentro da gente, tem a gente saber falar, é enjoado, né, trabalhar e estar em casa. Não é, porque a nossa vida sempre foi arquitetura, e a gente consegue transformar isso em trabalho e vida do cotidiano mesmo. Nossa, muito bacana. E já que vocês entraram nesse assunto, a gente já pode começar até com uma pergunta mega interessante, né? Que como a arquitetura pode ser pensada, Patrícia e Hansley, de forma inclusiva desde o início do projeto? Então, é muito difícil. Sim. Por quê? Porque quando você fala da palavra inclusão, que você tem que projetar para todos, independente da idade, do sexo, da questão física, né, da mobilidade reduzida ou mobilidade plena. Incluindo a escolaridade. Sim. Também o briefing, né? É tudo muito... É difícil, mas não é complicado. Mas cada um que chega no escritório, ele já chega com um objetivo. Sim. Então, você transformar o que a pessoa quer numa coisa física, né? Numa coisa real, é complicado e ao mesmo tempo é fácil. Às vezes a gente faz um estudo, tá ok. Às vezes a gente faz 15 estudos e ainda não fechou, né, a questão do projeto. Então, trazer a inclusão, trazer uma porta de 80, porque são alguns itens que você coloca no projeto, que o projeto ele pode ser adaptado e adaptável. Então, eu posso já fazer o ambiente com todas as adaptações para o ambiente inclusivo para todo mundo. Sim. Inclusive as crianças, né? Porque as pessoas elas não pensam, né, que a criança também ela faz parte do cotidiano daquele ambiente. Sim. Ou a gente pode fazer um ambiente adaptável, que ele pode se transformar lá na frente para pessoas idosas, né? Que aquela casa as pessoas vão envelhecer. Então, eu posso criar soluções que depois eu posso transformar. Por exemplo, uma porta de 80, eu consigo acessar qualquer pessoa dentro daquela porta. Então, sim, por que não fazer logo a porta do banheiro de 80, já pensando no que pode acontecer lá na frente? Porque a casa, ele é um bem durável. Ele não é um bem descartável. Uhum. Então, se a gente já transforma o espaço, já concebe o espaço com alguns itens, você não vai precisar gastar depois lá na frente para poder adaptar algum, né? Hoje, assim, como a arquitetura ela mudou muito, né? Na verdade, tudo mudou, né? Principalmente depois da pandemia, né? As coisas mudaram. Hoje as pessoas, elas já procuram isso, mesmo que, assim... existem clientes que já chegam para você procurando assim, eu quero fazer uma casa... Térrea, uhum, acessível para o meu envelhecimento, para o futuro. Antes, acho que não se pensava muito nisso, né? Às vezes as pessoas queriam muito casa com os quartos em cima, era né? Mais a parte estético. Hoje, você acha que as pessoas se preocupam mais com o futuro, ou não? Ou ainda é bem pouco, assim, aquelas pessoas que procuram? A pandemia, ela é um limite, foi um limite. Uhum. Né? Por quê? Porque antes da pandemia, as pessoas não ficavam muito tempo em casa. Verdade. Né? Elas não pensavam. Uhum. Aí, quem pôde ficar... Nós ficamos praticamente 2 anos dentro de casa, né? Quem pôde ficar 2 anos dentro de casa entendeu que o lar ele é muito mais do que o abrigo.
né? A casa é muito mais do que um abrigo. Então, por exemplo, na nossa casa, né, eu tenho deficiência, só que a nossa casa é de 2 pavimentos. Hoje, se a gente for comprar um terreno e fazer uma outra casa, né, Ranja? A gente vai fazer uma casa térrea. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque a gente entendeu que, é claro, tem todo um contexto também, contexto, né? É o momento, né? O momento econômico, sim, né? De investimento. E, claro, as condições básicas para se iniciar o projeto, que é o terreno. Então, hoje nós temos, por exemplo, várias partes da cidade que possuem terrenos de 200, 300, 400, dependendo do lugar e dependendo do terreno que o cliente tem. Então, claro, um terreno de 200, você vai fazer um térreo e você tem cômodos menores. Sim. Né? Se você vai fazer um duplex, você consegue fazer cômodos maiores. Então, tudo isso é parte de uma premissa, né, para se começar a pensar o projeto. Mas essa mudança do pensar a acessibilidade, ela já tem mudado bastante. Né? Então, hoje, tem se tornado cada vez mais comum, incluindo casais jovens, pensando, olha, uma casa térrea, porque quando eu ficar velho, mas a gente fala, mas você só tem 30 anos, você só tem 35 anos, você ficar velho vai demorar muito, até lá talvez você já mudou de casa, mas as pessoas já têm esse tipo de percepção, preocupação, e essa inserção também, assim como tem buscado ambientes mais qualificados, né, uma área gourmet mais bacana, charmosa, aconchegante, também tem se buscado isso para dentro dos ambientes. Sim. Então, ambientes mais qualificados, ambientes nem tão grandes, nem tão espaçosos, mais aconchegantes, com certo requinte, qualidade nos materiais de acabamento, iluminação adequada, móveis bem pensados. Então, isso tem feito parte desse processo, né? Que não é só pensar a casa térrea mais, mas pensar viver com qualidade, que essa qualidade eu preciso levar até o meu envelhecimento. Verdade. O conforto, né? As conforto. Porque isso, a gente faz a casa para as pessoas, né? Sim. Não é uma vitrine a casa ela é para ser usada, todos os cômodos. Então, a gente transforma esse espaço num espaço confortável e principalmente seguro. Né? Porque ele também tem que ser seguro, né? Sim. Então, mas essa qualidade, depois da pandemia, houve assim, uma transformação muito grande. Principalmente na questão de gourmet, né? A gente vê que as pessoas... toda casa hoje, nós estamos no interior, né? Claro, eu não sei nos grandes centros, né? Claro que é uma realidade totalmente diferente. Agora, a realidade nossa do interior aqui, praticamente todas as casas que a gente vende material de acabamento, né? Que é a nossa especialidade, claro, que a gente vende, tem área gourmet, tem uma piscina, né? Então, assim, essa é a preocupação também, né? Das pessoas de talvez ficar em casa também muito tempo, igual você falou, né, Hansley? Ficar em casa nesse período todo. E descobriram que precisa ter também um lazer dentro da própria casa, né? Isso é bem interessante. Eu acho que o estar em casa se modificou muito. Né? Então, você estar em casa não é só mais dormir. Sim. Né? É você ter experiências dentro da sua própria casa. Então, eu acho que a maior preocupação hoje, dentro dos projetos, e isso a gente pode até externar para outros profissionais, tem sido levar experiências diferentes, diversificadas, conforme as características que a pessoa tem. Então, as pessoas são completamente diferentes uma das outras. Sim. Então, e isso também traz... oportunidades de direcionar projetos de uma forma também diferente para essas pessoas. E estar em casa já não é algo mais, né, somente para descansar, é um momento de descontração, de lazer, de relaxar. Família, amigos, exatamente, né? Independentemente do porte e tamanho que a casa tenha. Sim. Né? Às vezes não cabe aquela piscina linda e maravilhosa de 10, 15 metros, mas cabe um ofurô bacana, com uma hidromassagem, né? Naquela pedrijal que dá pra sentar, descansar, naquela vegetação bacana. Adoro pedrijal, gente. Principalmente Já deu até vontade, hein? Chegou no final de semana. Ai, gente, mas que legal isso. Muito bacana. E vocês falaram aí dessa questão
De também, assim, da questão do duplex aí, eu queria contar até uma situação que hoje o meu debate, eu vou até falar da minha vida pessoal, né? Que eu e meu marido, a gente tá nesse debate aí. Por quê? Como depois que você entra no mundo de acabamentos, arquitetura, você começa a entender e aprender mais sobre as coisas. E isso deixa a gente um pouco confuso. Então, hoje, a gente tem meio lote. Muito confuso. Muito confuso. É mais difícil fazer, né, Patrícia? Você sabe muito bem disso. A gente tá fazendo uma obra pra gente. É muito difícil. É muito complicado. Gente, é muito mais fácil a gente dar a dica pro outro. Claro, é óbvio. É o Marco fala que dá opinião pros outros. Ainda ganha, a gente ganha, tá? Não, a gente ainda ganha pra dar opinião. E o nosso embaixo tá sendo isso. É só pra dar um ponto aqui. Muito engraçado ouvir isso de vocês, porque a gente não tem muito espaço, a gente tem meio lote. E eu já tô pensando lá, eu tenho 32 anos, mas eu já tô pensando assim... Tá, mas eu tinha que fazer um quarto embaixo, porque quando eu ficar velho, como... Aí, e ele não quer um quarto embaixo, porque a gente não tem espaço, ele quer aproveitar melhor. Ele, nossa, mas até lá a gente vai ter filho, nossos filhos vão trabalhar e fazer uma casa pra gente. E é muito engraçado isso, porque foi o que você falou. Nossa, mas vocês têm... as pessoas têm 30 anos ainda... Tudo muda, né? Assim, igual vocês começaram ali. Hoje, se você fosse fazer, você falou que faria uma terra. Só que você já mudou sua vida. Hoje você já tá com outras mudanças. Que na verdade, o que acontece? Quando você compra um terreno, sim, ou meio lote, um lote inteiro, independente do tamanho, as pessoas também pensam porque é um bem também, né? É um abrigo, mas é um bem que você tem, que é um bem que você pode fazer lá na frente. Sim. Então, hoje, né, o metro quadrado, né, a terra na cidade de São Mateus, ela não é barata. Não. Então, o que acontece? Existe também a questão de você já estar comprando um terreno com um valor agregado grande. Sim. E aí você tem que pensar, bom, uma casa duplex com um espaço maior embaixo, talvez seja economicamente falando muito melhor para depois eu me desfazer dela, sim, entendeu? Porque também nada é para sempre, né? As pessoas, quando a gente vai definir material, né? Como vocês são as bambambãs dos materiais, né? Claro. As magas dos materiais. Olha, gente, grava bem então, isso aí. O Brasil tá assistindo isso, é verdade. Então, nada é para sempre. Então, quando a gente fica uma pedra, aí a pessoa fala, mas vai manchar? Vai, se você não limpar, vai manchar. Mas ali está a tua história. E aquilo ali não é para sempre. Daqui a 10 anos, você vai querer fazer uma outra cozinha? Ok, tá tudo porque certo. As próprias... Nós mesmos nos transformamos durante a vida. Exatamente. Né? Então, algo que a gente talvez nem cogitasse há 10 anos atrás, sim, hoje a gente fala, talvez fique bom. Né? Então, o nosso próprio eu, né, filosofando, ele vai mudança de necessidades, né, eu acredito, aquelas mudanças de necessidades, realmente muda. A gente não troca de roupa, é a mesma coisa. Corta o cabelo, emagrece, né, mas enfim, a ideia é claro, é um bem durável, mas tem gente que fala, o seu caso, eu posso te dar uma sugestão? Claro, adoro. Se eu fosse você, eu não faria o quarto embaixo. Sim. Por quê? Porque se eu tenho meio lote, eu vou agregar valor a ele de uma forma diferente. Sim. Então, eu fazendo um duplex, eu posso agregar uma... É claro que você pode pensar, mas daqui a 15 anos a gente pode vender e comprar um terreno inteiro. Sim. E eu falei que eu não ia fazer reforma nenhuma, que a casa era a última da minha vida. E está lá mexendo. Então, não tem como. A gente tem que... Porque os objetivos vão mudando. Sim. Ainda bem. Porque pensa que a gente estiver parado e, né, ser a mesma coisa a vida toda, né? Não, nossa, de jeito nenhum. Eu falo que eu sou uma pessoa hoje totalmente diferente de 5 anos atrás. Isso eu tenho certeza. E ponto. Por aí. Melhor ponto. Não, e é verdade, assim, quem conheceu, vamos supor, quem me conheceu
4, 5 anos atrás, cara, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Tá bem melhor. Graças a Deus, Tá, né? Ainda bem que é bem melhor, né? E a Yasmin também. Não, gente, eu sou literalmente outra. Não, Yasmin principalmente. Eu sou metade do meu eu anterior. Mas nós vamos fazer um podcast sobre isso. Vamos fazer um bate-papo sobre isso. Pra outro bate-papo. Então, a arquitetura tem tudo a ver com isso, com transformação, né? Então, a gente, é claro, né, que a gente trabalha com o sonho, porque as pessoas depositam na casa algo inimaginável. Tem coisas que a gente nem consegue, tem coisas que eu olho e falo, eu não vou conseguir. Mas no final a gente consegue. A casa lá que você... Né, foram lá e gravaram um vídeo, sim, lá de Dona Leni. Cara, pra mim aquele projeto, independente de qualquer coisa do tamanho, né, aquele projeto pra mim foi transformador. Porque, né, Hansley, pra gente, né? Porque a gente transformou não só o espaço, a gente transformou a vida dele. É verdade. Entendeu? Então, isso pra gente é muito mais gratificante a gente transformar a vida do nosso cliente, porque hoje quem está voltando são clientes antigos. Então, a gente já está fazendo o segundo ou terceiro projeto do cliente que... Entendeu? E isso os filhos procuram a gente, o irmão do cliente procura a gente. Então, isso cria uma rede interessante. Eu acho interessante, assim, e quando o projeto, vocês falam assim, o projeto transformador também. Cada cliente é um cliente, né? E quando o cliente é um cliente também que é maravilhoso, não tem aquela pessoa que deixa um legado com a gente, né? Tem alguns clientes que se tornam amigos nossos, né? Lá na loja mesmo nós temos vários que se tornam amigos. Ela falando da Dona Leni, nossa, gente, eu cheguei a me arrepiar aqui, porque eles são um casal tão maravilhoso. E a confiança que tem com a gente. Nós estamos fazendo o projeto, já é o terceiro ou quarto projeto que a gente está fazendo pro filho dela. Pro filho. Entendeu? Então quando é isso, quando a vibe, né? Quando a pessoa tem essa questão, tudo é mais leve. Não, eu acho que a arquitetura deu certo. Deu certo. Porque o Oscar Niemeyer já falava, né? O que vale a arquitetura é que não tem um amigo. Se não tem os amigos. É mais ou menos isso. A frase dele não é exatamente. Sim. Mas é mais ou menos isso. O que vale a arquitetura e os amigos. Sim. Então, assim, já valeu a pena. Porque não adianta, na nossa cabeça, nós não somos uma fábrica. Sim. O cliente, é claro, tem cliente que chega lá e quer só uma área gourmet. Nós já ficamos mais de 30 áreas gourmet, tá? Da pandemia até muito mais. A gente tá com mais 2 ou 3 lá, né? Mais 2. Já foi, já voltou, enfim. Mas o que a gente acha que uns vão pra ficar lá e ok, tá tudo certo. A gente não vai mais ter encontro. Mas outros não. Que é pra vida, né? Que é pra vida. E o arquiteto, ele é psicólogo. Ele porque a gente está na família. É você que está trabalhando com a família. Sim. Então, você vira amigo, psicólogo, aí a pessoa está com problema de família, liga para você para chorar as pitangas, mas é legal. Mas é uma transformação. E tem um item muito importante que a gente respeita muito lá no escritório, né? E as pessoas de vez em quando falam para a gente. A gente atende o cliente a qualquer momento. Final de semana. A gente não acredita no horário comercial da arquitetura. Sim. A gente não acredita. Por quê? Mas tá tudo certo quem acredita. Ok. Sim. Né? Não é... Mas o que eu acho, o que Hansley acha, que a maioria entra em contato comigo. Né? O que eu penso. Relações públicas, institucionais. Tudo essa parte entendi. Então, o que acontece? É o sábado e domingo que as pessoas estão a família está reunida conversando sobre a casa dela. Sim. Então, você... Aí surge uma dúvida lá no momento. Nós já fechamos vários projetos, feriado, sábado e domingo. Gente, e de pessoas que não são daqui do Brasil. Nós temos clientes dos Estados Unidos, da Nova Zelândia. A gente tem cliente da Suécia. Então, a gente tem cliente do mundo inteiro que nos ligam, nos procuram. Esse da Nova Zelândia já vai ser o segundo. O segundo projeto. Ele procurou a gente
Aí a gente fez a casa dele, não ficamos com a parte de arquitetura, mas ficamos com a parte de interior. Uhum. Ficamos com a parte de interior. Aí outro dia ele me ligou, porque lá, quando é de manhã aqui, lá é de noite. Sim. Então ele me liga quando ele trabalha. Então quando ele trabalha é 8h30 da noite. Aqui, lá é 8h30, 9h da manhã. O fuso horário é assim. Aí ele ligou e falou: Patrícia, você faz outra casa pra gente? Falei: claro que a gente faz, na hora. Aí a gente já vai fazer. Legal. Então, assim, essas conexões que a gente tem e que a gente não abre mão. Tá tudo certo quem quer, né? Sim, cada um claro. Trabalha da maneira que quer. Uhum. Mas a gente entende que isso é importante, entendeu? Sim, nossa, muito legal, Patrícia. Legal, nós falamos sobre acessibilidade um pouco, né? E vamos falar um pouco então de sustentabilidade, porque muita gente acredita que sustentabilidade seria o quê? Somente verde ou reciclar, né? Pra mim, né, pra muita gente, seria o verde, reciclar, mas assim, existe um mundo sobre isso, né, Patrícia? O Hansley tem que falar pra ele que ele é um especialista, então é sustentabilidade, entendeu? Existe assim, o que envolve uma mudança de mentalidade, a sustentabilidade no projeto? Me fala. Eu acho que é um pouco mais profundo. Né? Eu já tô filósofo. Acho que é um pouco mais profundo. Hoje. Gente, eu tô chocada. Porque porque é uma mudança cultural. Sim. Né? Então, o nosso hábito de ir ao supermercado e trazer tudo na sacola do supermercado é cultural. É verdade. Né? E se não reforça a sacola, a gente ainda reclama. Sim. Né? Que pode rasgar então, é por isso que eu falo que é um pouco mais profundo. Porque tá no berço ali da cultura que nós vivemos já há muito tempo. Sim. Como é que a gente muda isso? Através de mudanças que às vezes a gente também não gosta. Né? Então, exemplo, teve logo que teve uma lei em 2008, 2007, que pararam com as sacolas de supermercado, por exemplo. Teve um períodozinho aí que ficou sem sacola nos supermercados, por conta dessa lei. É verdade. E aí depois fizeram as sacolas biodegradáveis, né? Que se decompõem com menos tempo, e aí voltou a sacola para o supermercado. Sim. Não teve uma pessoa que não reclamou. Uhum. Né? Mas isso é uma mudança cultural, ao qual a gente precisa ter a consciência de que se eu levo uma bag reutilizável de casa, eu saio de lá com as compras dentro também de uma sacola. Sim. Mas eu vou utilizar a bag que é minha outras vezes, mais vezes, e vou reduzir o consumo do plástico, que é um vilão aí mundial. Quando a gente traz isso para a construção civil, ganha um pouquinho mais de amplitude, porque eu não estou falando apenas do material, eu estou falando da forma como o material também é fabricado. Se eu tenho um produto que ele pensa na sustentabilidade, desde o processo de fabricação até o processo onde eu vou colocar ele na minha casa, eu estou aplicando sustentabilidade. E olha que eu não estou falando de plantio, não estou falando de verde, não estou falando nada disso. Eu estou falando de um processo sustentável desde a cadeia inicial de produção e fabricação daquele material. Então, aquele material, ele utilizou pouca água na sua fabricação, isso é sustentabilidade. Utilizou meios de energia renovável, isso é sustentabilidade. Então, aquele processo, ele está consumindo menos água e energia do planeta. Sim. Logo, eu estou aplicando dentro dos meus projetos materiais que são pensados de forma sustentável. E aí, claro, quando a gente começa a pensar na forma como a nossa edificação usa todos esses recursos, como eu uso água dentro da minha edificação, quando eu uso energia dentro da minha edificação... Quando eu descarto, né, o lixo e óleo, etc. E isso torna já se torna um outro processo. Né? Então hoje a iluminação é toda em LED, ok, hoje está bem acessível, né? É baixo consumo, boa luminosidade, boa durabilidade, né? Uma lâmpada de LED dura em média 10.000 horas de uso, né? Então, ou seja, é muito maior do que as antepassadas, que é até difícil de encontrar. A incandescente já não vende mais, por exemplo, já há 1 ou 2 anos que ela saiu de fabricação mesmo, não é mais fabricada. Então, o processo sustentável,
ele é uma mudança de mentalidade, ele necessita de um conhecimento técnico para se apropriar de marcas que têm esse tipo de pensamento, procurar a Elimacol, que vende essas marcas que tem esse tipo de pensamento ao mexer. Melhorou. Né? Mas nós temos diversas marcas que pensam dessa forma e aplicar isso dentro da melhor maneira possível, claro, conforme aquilo que o cliente escolhe também para pensar junto deste elemento. E a arquitetura biofílica, que já é um outro elemento, né, que às vezes as pessoas associam diretamente à sustentabilidade, mas é essa menção do verde dentro da arquitetura, que gera outras perspectivas mental, social, dentro da própria edificação. Sim. Então é um processo macro, né? Mas que eu acho que começa de fato lá pelo reutilizar, repensar, reciclar, né? Que isso a gente consegue aplicar, perfeitamente ensinando na nossas construção. crianças, né? Desde pequenos, o que é, para mais tarde, no futuro, elas terem essa consciência também, né? E procurar. Exatamente, assim como a própria construção seca. Sim. Né? Hoje a gente vem aqui na cidade, hoje tem se tornado cada vez mais comum a construção com drywall, sistema misto aço e concreto. Então, isso gera sustentabilidade porque diminui a quantidade de resíduos. Sim. De uma forma gigantesca, posso assim e economia afirmar, do tempo também para o tempo de obra, mas quando a gente joga para a sustentabilidade, a diminuição de resíduos e de materiais que são altamente poluentes, principalmente o cimento, é uma forma muito grande. Então, se eu tenho uma parede de drywall feita de estrutura em aço, claro, né, mas que possui um acabamento já pré-feito, né, placas de gesso acartonado ou cimentícias, mas que já possuem um acabamento, eu eliminei reboco. Sim. Eliminei alvenaria, eliminei o uso de lajota. A quantidade de água também que gasta. A quantidade de água, que é muito grande. Então... assim, outros países já trabalham muito tempo com isso, né? Já existe isso muito enraizado, né? No Brasil, você acha que já tem melhorado? Tem melhorado, mas aí a gente também volta para o aspecto cultural. Exatamente. Né? Nos países... Não, eu digo mais por questões, claro... culturais, os países também. E climáticos. Os países também, ao sul do Equador possuem uma forma de construir diferente dos países ao norte do Equador. Né? Que aí passa por questões climáticas, questões naturais, de fato. Então, exemplo, uma casa de concreto existe nos Estados Unidos? Sim, existe. Mas não é comum, por exemplo, aonde tem rotas de ciclones e furacões. Né? Uma parede de concreto cair em cima de uma pessoa é fatal. Diferente de uma parede de drywall, né? Uma estrutura muito mais leve, geralmente feita de madeira. Sim. Em outros países mais nórdicos, né? Bem mais ao norte, já é comum as construções já feitas com paredes dobradas em pedra, devido ao frio extremo do lado de fora. Mas a construção, principalmente a seco, em sistema wood frame ou steel frame, elas são amplamente utilizadas nesses países mais ao norte. Então, é uma questão cultural, uma questão também de tecnologia, também uma questão cultural muito, muito forte. Igual a utilização de telha cerâmica, né? Uhum. Nós moramos num país tropical, que tem uma incidência de chuva, né, durante o ano. Então, existe, né, a possibilidade de você fazer a casa em telha cerâmica, ou telhado embutido. Então, qual é o custo-benefício? Às vezes, né, o telhado embutido ele vai cair mais barato. Então, o cliente já chega lá e fala, olha, eu quero meu telhado embutido. Mas, há um prazo maior, a telha cerâmica ela é muito mais viável. Por exemplo, a nossa casa é de telha cerâmica. Então, quando chove, a gente não tem problema de vazamento. Porque a gente não tem, porque não tem calha, não tem problema de vazamento. Sim. Agora, com o telhado embutido, a incidência de vazamento é muito maior. E manutenção. A manutenção, porque tem que dar manutenção. Então, no final E a nossa telha que a gente comprou na época, ela é esmaltada, ela é pintada. Então, você olha para o telhado, está novo a vida toda.
Então, a gente pensou também quando não foi possível a gente recolher água da chuva, porque o índice pluviométrico daqui não compensava fazer um sistema para captação de água da chuva. A gente botou na ponta do lápis. Utilizaria muito pouco. Muito pouco. Então, a gente precisaria utilizar mais para valer todo o investimento em captação. Claro que toda gota de água importa, né? Mas o fator econômico ele também precisa estar associado a isso. Não adianta eu investir alto em uma coisa sabendo que eu vou usar pouco. Vai usar, sabendo que eu poderia, por exemplo, investir em uma energia solar. A gente investiu na água quente, nossos chuveiros não são elétricos, e tem água quente na casa toda, em toda a campia, então a gente investiu nisso. E posteriormente a gente investiu na energia fotovoltaica. Quer dizer, hoje a gente fornece energia para a distribuidora de energia. E muitas casas, né, hoje. Então, alguns itens de sustentabilidade a gente tem. A gente repara o que é vidro, o que é plástico. Infelizmente, aqui a gente não tem né? A questão da separação. Seletiva, né? Óleo, zero óleo jogado na pia. A gente não joga óleo na pia. A gente fornece óleo até para alguns amigos para fazer sabão. Zero óleo na pia. E café também, pó de café também a gente não joga direto. Então a gente tenta alguma atitude. É pouco, mas que todo mundo fizer que pouquinho vai gerar uma coisa muito grande, né? Verdade. Então, exatamente. Literalmente. E assim, eu quero entrar agora num assunto aí que eu já tava mega curiosa quando eu vi o nosso roteiro aí, que é da grande importância que vocês fizeram, né, parte de um patrimônio histórico aí nosso, da nossa cidade de São Mateus, da requalificação urbana do Porto de São Mateus, né? Vocês que transformaram o porto, né? Preservando ali, claro, a parte cultural. Quem vai lá no porto se apaixona. Eu já ia bem antes, agora então... Já foi lá depois? Claro. Então é bom a gente frisar alguns aspectos. Tem uma pergunta que eu tenho sobre isso, que as pessoas falam, né? Aí a Patrícia até já me falou, e hoje eu já falo pras pessoas. Não é isso. Eles falam que aquelas pedrinhas que tinha lá veio de Portugal, ou veio de sei da onde, trouxeram há tantos anos atrás e tiraram as pedrinhas. Mas da onde tirar? Da onde aconteceu essa fake news? Gente, não, da onde caiu essa fake news? Fake news. Isso, aí a Patrícia é uma fake news. Eu falei, gente, então as pedrinhas não vieram. Não. A Patrícia vai esclarecer isso agora, gente. Primeiro eu vou esclarecer que esse projeto é um projeto do governo do estado. Sim. Foi contratado pelo Instituto Sincad em 2016. Sim. Quem fez o projeto foi eu, Hansley, e o Eduardo Pasquinelli, da Arc Studio. Então, nós somos colaboradores do projeto. E foi feito um histórico de todo o arruamento, porque o projeto é um projeto de requalificação urbana. Sim. Então, a gente procurou registros históricos de todas as ruas, de todo o arruamento que está englobado o kit histórico Porto de São Mateus. Então, o kit histórico não é só as casinhas, é todo o entorno. Ainda tem uma área no entorno do entorno, que é uma área de amortecimento do patrimônio histórico. Então, o sítio histórico não é só aquela parte da frente ali, que tem os casarões. Vai até a biquinha. A biquinha é eu que fiz o projeto de restauração da biquinha. Sim. Na época que logo que a gente chegou aqui. Então é o seguinte, para a gente desmistificar essa fake news, tá? É o seguinte. Então nós fizemos um levantamento histórico, isso tem no trabalho. Não tem como provar isso, tá lá no trabalho. Foi feito um levantamento histórico catalogado de quais as ruas eram originais. Era um ponto. Tinha uma jurisdição do Ministério Público na Ladeira São Benedito, né? Que tiraram as pedras, depois tinha alguma coisa que estava na justiça que a prefeitura tinha que fazer. Um projeto numa rua, naquela ladeira principal que desce. Ali já tinha um problema ali. E nós fizemos esse levantamento. Tanto é que lá na obra, na requalificação, tem rua que tem
essa pedra amarroada, que o nome é pedra amarroada. Tem rua que foi tirada e refizeram para ficar melhor. Tem rua que tem paralelepípedo, porque o paralelepípedo é diferente do pavimento sextavado. O sextavado é igual esse pavimento aqui. O paralelepípedo é feito de pedra, que tem rua também de lá. E lá no pátio, que é e tem até um nome aquele pátio ali, né? O largo, que é um largo. Aquele largo era de terra batida. Ele sempre foi de terra batida. Se vocês olharem em fotos antigas, é terra batida. Tanto é que, num tempo, foi construído um mercado ali. Depois que eles tiraram o mercado. No meio ali? No meio, tinha um mercado ali. Tinha um mercado ali. E depois que eles tiraram o mercado, mas tudo era terra batida. No nosso trabalho, efetivamente, aquelas pedras foram colocadas em 1992. Nossa. 92? Quando foi feito o teatro... O Guarani. O Guarani. Lembram disso? Eu assisti, fui lá assistir. Então, e aí o que acontece? Aquelas pedras, independente, ela tem um poder histórico, mas ela não veio... Sim. Né? Ela tem um poder histórico. Não é do surgimento. Então, qual é o fator principal? Aí nós vamos voltar lá na primeira pergunta que vocês fizeram pra gente. Sim. Fator principal, acessibilidade. Sim. E que era o principal fator da contratação do projeto. Por quê? Porque não tinha acessibilidade. Verdade. Né? Eu não andava ali de muleta, nem de sapato, nem de nada. Ninguém andava ali, praticamente. Então, esse foi o primeiro tópico, acessibilidade. E para a gente alcançar a acessibilidade, aquelas pedrinhas tinham que sair dali. E aí, o que foi pensado? Era a terra batida, mas a terra batida eu não poderia voltar com a terra batida. Eu tinha que fazer o que foi feito lá, aquele degrau para você contemplar o rio. Tem toda uma história. Além disso, a ideia era fazer um lugar para as pessoas fazerem feiras, fazerem aquilo girar comercialmente para quem mora ali também. A ideia também foi essa que surgiu. E aí, nós estamos praticamente no meio de uma região que é a terra do granito. Sim. Eu tenho Barra de São Francisco, eu tenho Nova Venécia. Qual o material ideal para colocar ali? Granito. Eu tenho que criar acessibilidade com uma pedra natural que dá durabilidade. Então, foi escolhido, não foi aleatório, tá? Sim. Foi escolhido de forma consciente o granito, porque depois da região sul, depois de Cachoeiro, as grandes jazidas de granito estão aqui. Em Barra de São Francisco, tem lugares em Barra de São Francisco que só exportam para a China. E não é pedra cortada, é pedra bruta. Entendeu? Então, a solução ali, né, a decisão de colocar um acabamento durável, porque o granito vai durar a vida toda. A Itália tem grandes praças de pedra. Michelangelo e Leonardo da Vinci. Várias praças, inclusive em Portugal. Do mesmo período. Do mesmo período, exatamente. Então, a gente reportou a questão da casinha, que é um estilo colonial, eclético, tem vários estilos ali, né? Para colocar aquele pico. E hoje as pessoas podem ir lá, quem anda de cadeira de roda, quem tem criança pequena, e tanto é que lá na frente da casinha ali no frontão, tem uma rua para poder passar, que é de paralelepípedo. Que a gente fez de paralelepípedo. Então, tudo tem um sentido. Para o carro passar devagarzinho, inclusive. Para o carro passar devagar. Então, e limitar o espaço, o que é rua e o que é praça. Para os carros pararem de... E todas as calçadas estão adaptadas, quer dizer, eu posso ir lá. Então, é um lugar que pode me convidar a ir lá. Então, ele caiu do material hostil para um material acessível. Então, a acessibilidade foi o primeiro fator que foi pensado. Então, quando as pessoas falam, elas falam para mim também a mesma coisa. Aí eu falo assim, mas... Então, a gente trocou porque a gente queria que as pessoas fossem lá. A gente ainda não desceu lá, a gente não foi lá ainda. E aí, é claro, isso tudo foi um processo. Exatamente. Não foi um projeto de um mês. Foi um projeto de um ano.
com reuniões com a comunidade. Com a aprovação na Secretaria de Estado da Cultura. O Conselho de Cultura aprovou o projeto. Então, não foi feito ao léu. Nós fizemos 4 ou 5 reuniões dentro do Porto para apresentar o projeto. Foi feito todo um estudo antes Todo. Não, o diagnóstico tem mais de 500 páginas. Caramba. Então, tipo assim, é porque a pessoa, quando vem pronto, não sabe qual é o processo. É verdade. Né? E assim... Ainda mais tratando de um projeto que já está, né, 2016. Para 10 anos. Né? E aí, demorou muito tempo para poder eles falarem, não, vamos executar. Sim. Aí, quando abriu lá onde está o chafariz, foi achado cerâmica do tempo da pré-história. Caramba. Teve uma equipe do IFAM lá. Teve arqueólogo e tudo mais lá. E ficaram quase 7 meses lá, né, Roseli? Teve até um pedaço da praça que foi isolado ali para poder fazer mais prospecção. Ou seja, isso só demonstra o quão rica a história do município é. Com certeza. Né? E o cuidado para preservar isso. Exatamente. Isso demonstra uma potencialidade, né? Econômica, cultural, turística, que gera um outro viés econômico de desenvolvimento, né? Que você fala, tem o turismo, tem o balneário, ok? Tem a indústria, ok? É outro, tem o setor de comércio e serviços, é outro, tem o turismo histórico. E eu acredito, assim, que o turismo histórico da cidade de São Mateus não é tão explorado. Aquela carga, então, uma parte está até condenada. Gente, assim, e eu vejo tantas cidades, né, que vivem dessa cultura, desse... Ouro Preto, Tiradentes, Minas Gerais, né? Salvador. Salvador, a gente não conhece Salvador. Mas a cidade de Minas, elas vivem do turismo histórico. E assim, em São Mateus tem ainda, né? Eu falo assim, Senhor, existe ainda algo que dá para ser preservado ainda, mas né? Você sabe que São Mateus é o quinto histórico mais antigo do Brasil? É mesmo? Que legal. Quinto? É uma das cidades mais antigas do Brasil. Mas não é o Espírito Santo só tá atrás de Vila Velha. Mas eu falo na questão nem só de preservação, mas de divulgar e ser acessível às pessoas, exatamente, né? E ser explorado de uma forma o quê? De estar ali, igual você falou, umas feiras ali, onde as pessoas, a população mateense vá até lá. Exatamente. As pessoas não vão. E é lindo lá, o pôr do sol é maravilhoso, o rio é maravilhoso. O rio é lindo, tudo é lindo. Tudo é lindo. Se você reparar agora, se você ficar mais pertinho das casas, quando você olha para o rio, parece que está continuando. Antigamente não descia, aí você via ali aquele cais. Até a ilusão de ótica foi feito no projeto. Caramba. O projeto foi pensado de forma de adequar. Porque a diferença de nível da ponta da casinha até a beira são quase 2 metros. Não dá para caber, não dá para ver. Então foi feito degrau, então rampas. Legal. Uau. Então o projeto, ele foi um projeto muito pensado. É claro, as pessoas vão falar, ainda mais tratando de projeto público, né? Gera opiniões, expectativas. Diferentes. Mas as pessoas não procuram saber, né? Do que realmente foi. Esse bate-papo os bastidores ninguém sabe. E continuando, Rose, por quê? Tem um livro, né? Eu queria entender isso. Que, tipo assim, foi depois disso que vocês esse livro aqui, livro aqui é o seguinte. A gente deu aula na faculdade, eu era coordenadora do curso de arquitetura. Aí vamos voltar para a questão lúdica da arquitetura, do pertencimento. A cidade é nossa, a cidade é minha, eu tenho que ocupar o espaço. Então, eu chego até aqui agora eu me arrepio, porque é um projeto muito nosso, né? Muito nosso. É o seguinte, quando a gente chegou aqui, a gente achou, vamos explorar o Porto, vai ter negócio de história, que não tem o que. A gente chegou aqui cheio de sonhos, né? Faculdade de arquitetura. E aí, o que eu fiz? A gente criou lá, eu falo a gente porque tinha professores, né? Nós criamos lá a aula no Porto de São Mateus. Uma vez por semestre, a gente ia no Porto e a professora de História da Arte dava aula lá para os alunos. Sim. Na primeira vez,
todo mundo falou assim, a gente vai lá, mas era de noite, lá, mas de noite. Eu falei, vamos lá. Aí chegaram pra mim, você tem certeza, Patrícia, que você quer levar os meninos lá? Eu falei, vou levar. Aí levei eles. Eles foram meio apreensivos no primeiro dia. No final, eles estavam pedindo para ir mais de uma vez lá no Porto. E aí nós criamos uma linha de pesquisa do Porto de São Mateus. Então, a gente fez um levantamento de cada casinha dessa daqui na linha de pesquisa. Caramba! E aí, a pesquisa ficou lá, na faculdade. Ficou lá guardado, o material. E aí, o que a gente fez? A gente escreveu. Aí eu falei, não, esse material não pode estar guardado. Então, o que a gente fez? A gente escreveu no edital da cultura para educação patrimonial. E a gente ganhou. Uau! O dinheiro para fazer o livro. Então, a gente transformou toda aquela pesquisa num livro. Tanto é que tem o nome de todos os alunos que participaram da pesquisa. Tem todos aqui. Todos os alunos estão aqui. Né? Então, aqui tem o levantamento de cada casinha dessa. E cada tem a história. Tombada, aqui tem uma foto que é terra batida. Aqui tem. Então, cada casinha dessa tem a história de todas as casas. Então, todos os casarios, tem o nome de todos os alunos, aqui é todos os alunos, professores que participaram. A gente tem um historiador, né, aqui também, e tem tudo documentado no cartório, muita coisa documentada. Então, tem o nome do primeiro proprietário de cada casinha daquela. E ele é um livro interativo. Você baixa um programa e aí tem alguns lugares da casinha, que aqui tem cada casinha uma cor. Alguns lugares tem um QR Code. Aqui, ó. Tem um QR Code. Legal. Aí esse QR Code aqui, você aponta o celular e você vê em cima da mesa aqui a casinha em 3 dimensões. Gente. E aí a gente distribuiu gratuitamente para todas as escolas públicas, particulares daqui do município, para todas as faculdades. 25 mil alunos tiveram acesso ao livro, à biblioteca, né? E aqui no final tem um QR Code que você vê, tem o livro em meio digital. Nossa, então, aqui tem tudo do Porto. Então, aqui está a história de cada casinha do Porto. Exatamente. Nossa, legal, e aí a gente distribuiu, porque a gente achou que isso aqui não poderia ficar guardado na faculdade. E aí, hoje eu trouxe para vocês. Ai, que maravilha! Adorei! Aí vocês dividem. Eu já ia pedir, né? Eu tava aqui, eu quero isso. E se as pessoas quiserem? Isso. Tem como... Tem a um gente QR pode Code. deixar o link, aí deixa o link aqui nos comentários aí Exatamente, o QR Code e as pessoas podem acessar o livro. Amém. Gente, o livro maravilhoso, olha só, que lindo. Lindo, fala assim, gente. da nossa história. Quem é mateense? Eu sou mateense. Então. Aí Eu sou mineira, quase mateense. Vocês... Eu sou capixaba da gema que eu falo, que eu nasci lá na Promatra em Vitória. E Ângela em Aracruz. Eu sou mateense, então assim, é a nossa história, né? Essa imagem aí é a primeira foto que eu tirei do Porto de São Mateus quando eu cheguei aqui. E aí o menino fez a parte da arte. E quer dizer, tudo tem muito sentido. O Porto, a biquinha, tudo tem muito sentido pra gente, entendeu? Sim, ai que legal, adorei. Detalhe, no projeto, o chafariz é pra funcionar. É pra funcionar? É claro, né? É só decoração. Aquele não. chafariz vai funcionar. Nossa, maravilha. Tá vendo? Ó. Gente, olha, muito feliz em receber vocês. Mas assim, a última pergunta aqui, que já tá dando nosso tempo até. Mas assim, a última pergunta aqui, queríamos saber de vocês. Agradecer vocês, assim, né, por estar aqui junto com a gente, mas falar um pouco de como que vocês conheceram a Elimacol, né, onde vocês falam pra gente como é que foi esse encontro que eu falo, né, Patrícia, porque hoje a gente fala que nós temos não só parceiros, né, nós estamos amigos, né, isso A Elimacol, quando a gente veio morar aqui, né, a gente começou a fazer alguns projetos e aí a gente começou a frequentar a loja. Hoje a loja pra gente é muito mais do que um parceiro.
né? É uma referência, praticamente, né? Porque, como eu vivo falando para vocês, né? O pós-venda é mais importante do que a venda. Sim. E isso vocês fazem com uma inteligência, uma delicadeza, um amor. Porque se você não colocar pitadinha, esses ingredientes, você não consegue absolutamente nada, né? Então, assim, a gente conheceu a Elimacol de uma forma profissional, né? De trabalho. E natural, né? Querendo ou não, não é puxando sardinha, né? Mas pode puxar, não tem problema não. A gente tem que buscar o melhor para o nosso cliente. Então, o melhor para o nosso cliente é Elimacol. E na verdade é o seguinte, né? Não adianta você fazer um bom projeto e não ter alguém que te ajude a tornar a realidade aquele projeto. Sim, é verdade. É um conjunto, né? É um conjunto, porque aí a gente já não tá falando de preço. Exato. Porque nem tudo entrando nisso. É porque quando o projeto, obra, gente, o pessoal já fala, é dor de cabeça. Então, é muito importante isso aí, de dar a mão pro outro, abraçar o outro, a gente entender. Surgiu um problema, vamos tentar entender, resolver, né? Que é o que a Elimacol, assim, eu tô falando pela Elimacol, é o que a gente busca, sempre resolver os problemas, não aumentar o problema. Exato. E assim, a gente fica feliz, assim, porque eu particularmente, né, com vocês aqui, e Patrícia, você sabe, Patrícia tem um carinho muito grande, né, a gente se fala sempre, né, tá sempre se comunicando, e o bate-papo Elimacol continuando, outros episódios, nós temos muito assunto, né? Muito assunto. Gente, esses assuntos aqui eu adorei. Eu falei, gente, a gente tem muita coisa pra falar. Então, assim, vocês vão estar conosco novamente. Exatamente. Né, com alguns assuntos específicos, assim, que a gente já adorou aqui, né? E já viu que é a especialidade de vocês, né? E a Yasmin vai finalizar ele pra gente, né? E é isso, agradecer mesmo por vocês terem topado. Esse é só o começo, vai ter outras oportunidades, a gente abordar. O pessoal aí que tá assistindo, eu tenho certeza que ficou com a vontade de um gostinho de quero mais. E não vai acabar por aqui, né? Vocês vão aceitar de novo, o próximo convite. Eu tenho convite, certeza é uma convocação. que sim. Não, a gente convoca, né, Patrícia? Você sabe, né? Não E a tem gente jeito. quer agradecer muito a Liane, porque ela é uma parceira muito consciente, muito... Às vezes ela deixa de fazer alguma coisa para poder te atender, então isso é muito importante. Ah, que ótimo. Então, gente, e assim obrigada. se encerra o nosso terceiro episódio com sucesso. Palmas! E quem não assistiu os outros 2 episódios, assista, que tem muita coisa bacana. E tem mais 2 episódios aí pra ser gravado. E vai ser, assim, muito bacana como hoje. E não esqueçam de nos acompanhar no nosso canal do YouTube, Elimacol Acabamentos, e nas redes sociais também. Obrigada, gente. Patrícia. Beijo. Obrigada, Hansi. Obrigada.